Unraveling Code, desvendando o código da Matrix, despertando seu poder oculto, aceite o conhecimento. Sua melhor versão, seu eu superior. Prepare-se. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Unraveling Code. E hoje o tema é sobre a importância do inglês na sua carreira profissional. Estamos aqui com um convidado especial e também membro do projeto Unraveling Code, Gabriel Miller. Gabriel, fica à vontade, se apresente aí para o pessoal. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast. É um prazer estar participando hoje desse podcast com o Mr. Edson, um mestre aí da tecnologia que eu conheço já há um bom tempo. E é um grande prazer estar participando hoje aqui com vocês, onde nós vamos discutir a importância, né, do inglês e como isso pode ajudar no processo de evolução, né, no que se trata dos estudos de programação e da tecnologia em geral. Muito bom, me sinto lisonjeado aí que, na verdade, o Gabriel Miller, ele é o meu professor de inglês, né? Então, ele é, na verdade, quem é o mestre aqui é ele que é o meu mestre. Que isso, mister. Eu acho assim que eu tenho a minha experiência com o inglês, né? Como tudo na vida é uma experiência, né? Boa parte da minha profissão, do meu background, né? Que nós poderíamos dizer, do meu background profissional, foi voltado à área do inglês, então eu consegui ter uma experiência mais profunda na área do inglês. Assim como você também conseguiu ter uma experiência muito mais profunda do que eu na área da tecnologia. E querendo ou não, elas estão conectadas, né? Porque a tecnologia hoje, ela está relacionada ao inglês, né? A gente vê aí a história da internet, como tudo começou, e tem um fundamento muito grande ali dos Estados Unidos, né? Do idioma inglês nisso tudo. E acaba meio que enraizando o idioma nesse processo, né, que envolve a tecnologia em geral. Você concorda? Plenamente. Enfim. Hoje, se você for um profissional de TI e você tiver um déficit em inglês, você tem que correr atrás o mais rápido possível, porque impacta em vários itens, né, da sua carreira profissional. Não só o salário, as pessoas muitas vezes só olham para o salário, né? Mas esquece que existem outros parâmetros aí que são importantes que a gente vai acabar comentando aqui nesse podcast. Sim, com certeza. E eu acho que também é importante já mencionar aqui no podcast que nos últimos tempos aí da minha vida eu passei a me interessar muito na área da tecnologia em geral, né? E eu comecei os meus estudos aí na programação, né? Ainda estou nos primeiros passos. E hoje eu consigo ter essa noção de um estudante da programação e que já tem o inglês, né? Muitas vezes as pessoas começam a estudar a programação e elas ainda não são fluentes ou elas têm uma base ali, mas enfim, é difícil a pessoa já ser fluente. Obviamente devem ter diversos casos assim, mas é difícil a pessoa já fluente começar o estudo da programação. Eu acho que acaba tendo uma visão um pouco mais ampla, né, da importância do idioma para a área, né? E é basicamente o que eu estou experienciando nesse momento, né, dando os meus primeiros passos. E eu sinto que, assim, o fato de saber inglês facilita muitas coisas. Facilita na memorização dos códigos, facilita na compreensão, né, no contexto dos códigos, assim, quando ao escrever você consegue entender aquilo que você está escrevendo, né? Obviamente vai ter a linguagem da programação, não é como uma frase normal, mas o fato de você saber o inglês acaba facilitando bastante essa compreensão, né? Então eu estou tendo essa experiência e essa vivência agora, né? Nos meus primeiros passos na programação. E eu espero conseguir evoluir para chegar, quem sabe, aí num nível próximo aí do Mr. Edson. Consegue, até mais, até além do que isso, né? E como professor muito experiente na área do inglês, que está há muito tempo aí,
na sua opinião, qual é, na sua opinião, na sua visão, né? Qual é o maior problema dos alunos estudantes de inglês hoje em dia? E qual seria uma solução, na sua opinião? Depois a gente vai voltar lá, que eu quero que você fale aquele assunto dos dados que você comentou do vídeo que você assistiu. Tá ok, Mister. Tá ok. Bom, com a minha visão de teacher, eu observo que um dos fatores primordiais, tanto para você aprender inglês, quanto para aprender qualquer coisa na vida, né? Inclusive, eu estou aplicando essa teoria minha nesse meu aprendizado de programação, é a questão da disciplina. Antes, nós tínhamos a limitação do acesso à informação, né? Se a gente for pensar alguns anos atrás, era muito difícil você conversar com alguém de fora do Brasil, era difícil você ter acesso à informação. E hoje, nós temos gratuitamente. No YouTube, nós temos aí no Google diversas plataformas que entregam informações gratuitamente. Então, essa questão da limitação do acesso à informação, hoje não existe mais. Antigamente existia. Hoje já é um pouco mais, já é diferente. Então, eu acredito que a disciplina e a questão da prioridade para os estudos é um fator determinante para a evolução do inglês, né? E eu acredito que tanto no inglês quanto na programação. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso esses dias atrás, Mister, da questão de disciplina, né? Da questão do foco. Sim. Porque no final das contas a gente percebe que tanto o inglês quanto a programação, os estudos da programação, os estudos da tecnologia, é prática, né? É a questão da prática, é a questão da persistência, da consistência, né? Então eu acredito que a disciplina está muito relacionada ao desenvolvimento do aluno, né? Tanto no inglês quanto na programação, acredito eu também. Muitas vezes nós temos pessoas que precisam ali de um professor, né? Na grande maioria das vezes, essas pessoas são pessoas que não conseguem fazer os estudos sozinhas, são pessoas que não são autodidatas, por exemplo. Nesse caso, o ideal é ter o auxílio de um professor, é fazer, né, contratar uma escola, contratar um curso, para que o curso possa orientar essa pessoa. Porém, por mais que a pessoa não tenha disciplina, aliás, se a pessoa não tiver a disciplina necessária, por mais que ela estude sozinha ou com um curso, dificulta o aprendizado e dificulta o desenvolvimento da pessoa, né? Então, eu acredito que a disciplina é um fator determinante para o aprendizado. Ou seja, além de ter um professor, o aluno precisa ter um mentor, né? Uma pessoa que está ali acompanhando ela, não só nos assuntos da matéria em si, mas aquilo que está correlacionado, né? Como a questão da disciplina, por exemplo. Porque eu vejo que tem um certo nível de desistência, né? Um certo nível alto de desistência, pelo que eu percebi, e não é uma exclusividade do inglês, né? Na tecnologia também. Eu vejo muitas vezes a pessoa começa a estudar uma coisa, ela larga aquilo, pula para outra. Aí ela larga, pula para outra. E às vezes ela larga porque ela não conseguiu aprender, achou chato, achou difícil, e fica pulando. O tempo passa, no final ela pulou para um monte de ferramenta, estudou várias coisas, no final não fez nenhuma, né? Eu vejo muito isso acontecendo. É verdade, Mister. E isso está relacionado ao ser humano, né? Tanto é que tem aquela frase que diz o seguinte: no início tudo é motivação, e depois resta apenas a disciplina. Porque no início as pessoas se motivam, no início a gente fica, nossa, eu tenho que estudar, nossa, que bacana, eu vou aprender, vou começar algo novo. E aí depois, quando começam as primeiras dificuldades, é algo que a pessoa não entendeu muito bem, ou a pessoa, às vezes por uma questão pessoal, do trabalho, não consegue retirar um tempo do dia para continuar os estudos. Por diversos fatores, a motivação acaba indo embora. E aí só resta a disciplina. E aí nós caímos exatamente no mesmo ponto, a questão da disciplina. Se a pessoa tem a disciplina, ela vai conseguir se reorganizar, por mais que não tenha a mesma motivação de sempre. Porque a motivação pode ser passageira. O que continua é a disciplina. Concorda comigo? E eu acredito que isso é muito natural do ser humano, sabe? Eu acho que se a gente parar para pensar em todas as áreas da nossa vida,
muito provavelmente em uma área ou outra, pode ser que nós mesmos, né, estejamos fazendo isso, né? Pode ser que de alguma forma, nós temos uma certa falta de disciplina em alguma área da nossa vida, né? Um grande exemplo disso que eu gosto de passar para os meus alunos é a questão da leitura, por exemplo. Eu me considero uma pessoa, assim, eu gosto de ler, eu consumo livros, né? Eu geralmente compro livros físicos e eu tenho livros na minha casa. Porém, eu não consigo continuar uma leitura contínua, diária. Eu não consigo separar um horário do meu dia para que eu possa focar na leitura diariamente. Então, essa é a minha falha na questão da disciplina. Eu acho que essa falta de disciplina, ela está no ser humano em alguma área da vida. Pode ser que, no meu caso, eu dediquei muito na parte do inglês, eu consegui evoluir na parte do inglês, né? Ultimamente eu tenho me dedicado muito também na parte da programação, mas aí nós percebemos, a minha leitura já não está da mesma maneira como eu gostaria. Então eu acho que é comum do ser humano, e eu sempre procuro fazer essa comparação, quando os meus alunos me dizem assim, teacher, olha, não consegui estudar, né? Ontem foi corrido, eu estava cansado, ou, enfim, sempre vai ter algum motivo. E aí eu falo, olha, essa questão é natural, né? Pode acontecer de um dia ou outro você não conseguir estudar, né? Você ter a disciplina, eu acredito que você tem que encarar a situação de que um dia ou outro pode acontecer de você não conseguir, mas você tem que reatar. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou estudar, né? E aí a gente vai trabalhando isso em nós, porque eu acho que tem que partir de nós a questão da disciplina. E no meu caso, por mais que eu não leia todos os dias, eu sempre procuro trabalhar essa questão em mim, para fazer a leitura todos os dias, né? E com o tempo a gente consegue alcançar esse objetivo, né? Tem áreas que temos mais disciplina, tem áreas que temos menos disciplina, mas independente da área, independente daquilo que a gente queira evoluir, daquilo que a gente queira aprender, a disciplina é fundamental, né? Eu penso assim, Sir. A disciplina é importante. A gente só vê disciplina quando vai para alguma atividade física e tal, e com tecnologia a gente acaba esquecendo isso, né? Às vezes a pessoa... Eu digo a pessoa, eu me incluo nisso também, né? Acaba nos estudos, eu já passei muito por isso, né? Hoje uma mente mais madura, hoje eu foco. Quando eu vou estudar uma coisa, eu vou ali, esmiuço tudo aquilo para depois partir para outras coisas, né? Para não fazer aquela mistura e no final você olha para tudo e não consegue focar em nada. Sim. Mas na sua opinião, você está tendo uma experiência legal com programação e com inglês, então a gente vê, pelo que você falou, eu vejo aqui que isso significa que a curva de aprendizado, ela acaba também tendo uma pequena redução em razão do conhecimento do inglês, né? Por ter a possibilidade de poder ler os materiais ou a documentação oficial em si. Olha, Mister, eu tenho uma impressão, por mais que eu não tenha um grande conhecimento na área da programação, né? Eu ainda sou iniciante, mas mesmo sendo iniciante, eu tenho uma impressão que o inglês ajuda. Eu vou dar um exemplo. Eu diria que 40% ou até mesmo 50% do conteúdo que eu estudei recentemente, que me fez compreender a questão lógica da programação, os códigos, né? Como que seria mesmo aquela... Tem uma palavra específica para dizer... agora eu não me lembro exatamente a palavra técnica que diz, né? Mas a gente pode dizer como códigos. Os códigos no inglês, de 40% a 50% das informações que eu obtive foram em inglês. Vídeos de pessoas em inglês, foram lá o site do Stack Overflow, que é em inglês, o W3 Schools, que também é em inglês. Então, tem diversas informações em inglês. Se eu não soubesse inglês, então poderia considerar aí que 40%, 50% da informação que eu obtive já não teria a capacidade de compreender por conta da falta do inglês. Então, e eu acho que isso está relacionado às raízes da internet, porque isso veio de fora. Então, a grande influência vem do idioma inglês, né? Então, está relacionado.
não significa que você não consegue aprender a programação ou aprender a tecnologia se você não sabe inglês. Eu acredito que é muito possível, até porque eu tenho diversos alunos que trabalham na área, né? E eles ainda estão aprendendo inglês. É possível, porém é um pouco mais difícil, né? A pessoa vai exigir um pouco mais de esforço da pessoa, acredito eu. O que você me diz dessa minha visão, desse meu ponto de vista na questão do inglês? Você que já tem experiência na área, né? E você tem essa vivência, você acredita que esse ponto de vista, ele sim pode ser considerado algo que realmente acontece no dia a dia da programação? Olha, eu atuo com tecnologia desde os meus 14 anos de idade, né? Hoje eu tenho 41 e eu ainda continuo aluno, sempre digo que eu sou um aluno, sempre estou aprendendo, nunca digo que eu sei tudo, porque a tecnologia é muito vasta, né? E em se tratando do inglês, eu tenho esse panorama, porque quando eu comecei com tecnologia, eu não tinha um conhecimento avançado em inglês, não, era o básico mesmo, the books of the table mesmo, entendeu? Sim. Falava as palavras errado, lia as mensagens de erro, quando digitava um comando num terminal Linux, por exemplo, de forma errada, entendia às vezes errado, mas estava fazendo, e fazia, conseguia fazer. Mas ao longo do tempo que eu fui estudando, fui buscando mais conhecimento, e eu fui melhorando o meu entendimento em inglês, mais do contexto técnico, principalmente é um profissional de tecnologia, um brasileiro que está lidando com tecnologia, o primeiro inglês que desenvolve dentro de si é mais o inglês técnico, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque ele envolve quando você usa o inglês fora da tecnologia, que aí é um calcanhar de Aquiles, né, para o profissional de tecnologia em alguns aspectos, né, para alguns, né, por exemplo, uma entrevista, coisa do tipo. Então, com o tempo, eu fui aprendendo, eu fui entendendo melhor e eu percebi que conforme eu ia aprendendo esse inglês voltado à tecnologia, mais rápido eu aprendia. Porque agora eu sabia o que era uma instância, eu sabia o que era um objeto, eu sabia o que era um paralelismo, eu sabia o que era uma herança, por exemplo, em inglês. E aí eu fui entendendo, juntando essas pecinhas, o aprendizado fica mais rápido. Porque tudo que você aprende com tecnologia é perfeitamente reutilizável em tecnologias novas, né? Nem tudo é jogado fora. Então, uma variável, um objeto, um conceito, um processo, ele sempre se repete lá na frente, muitas vezes com um nome comercial diferente, um nome bonito, mas no final é aquilo lá do passado, né? Então, eu fui percebendo que o inglês foi me dando essa ajuda e eu fui aprendendo mais rápido as coisas, até o ponto de conseguir ouvir um podcast em inglês e entender uma porcentagem maior do que se tem falado, ver um evento em inglês, assistir um evento em inglês, por exemplo. E o bom é que você fica mais atualizado, porque tudo que é novo na tecnologia, ou pelo menos a grande maioria de tudo, surge direto no inglês. Então, se você sabe inglês, não estou falando de ser um expert no inglês, mas você entender ali o essencial, você já pega coisas antes daquilo ser traduzido, porque leva um tempinho ainda para ser traduzido, chegar aqui no Brasil, ou até mesmo livros. Então, você tem essas vantagens, né? E, como você disse, ao longo do tempo, a tecnologia foi me ajudando, aliás, foi ajudando a gente, né, a conseguir quebrar essa barreira do inglês, porque antes, por exemplo, eu comecei com tecnologia sem internet, né? Depois que veio a internet, veio o Google, aí surgiu o tradutor. Então, quer dizer, hoje para você aprender as coisas está bem mais fácil, né? Embora você tenha que ter foco, porque é muita informação se você se perde, mas é mais fácil porque você tem como traduzir uma coisa, o YouTube, você não entendeu o que está sendo falado em inglês, põe na legenda, que ele traduz automático ali e tal. Então, realmente, o inglês, ele ajuda a gente no aprendizado e pode acelerar essa obtenção de informação em razão de você conseguir ir direto na raiz, na fonte, né? Por exemplo, você pega um evento da Amazon, você pega um evento da Microsoft, pega um evento da Apple, esses eventos são transmitidos em inglês. Sim, com certeza. E eu achei um ponto interessante também nisso aí que você falou, sobre a questão da pessoa não precisar ser um expert no inglês, né? A pessoa não precisa dominar o inglês para compreender um artigo, para compreender uma nova linguagem, porque como aquela informação vem do inglês, a pessoa pode muito provavelmente já ter contato antes de chegar no Brasil. E é importante, Mister, a gente pensar nesses dois fatores.
a questão da fluência, ela auxilia para o trabalho internacional, né? Hoje a gente consegue abrir portas aí, né? Porque não existem mais barreiras. A pessoa pode morar no Brasil e trabalhar na Austrália ou trabalhar nos Estados Unidos. Nessa questão, sim, a pessoa precisa ser fluente no inglês. Agora, na questão de somente acessar a informação e conseguir compreender uma nova linguagem, a pessoa não precisa necessariamente ser fluente no inglês. Ela pode simplesmente ter uma compreensão da questão de ter um bom reading, né? Conseguir compreender as frases, entender ali, né? Às vezes com uma certa dificuldade, mas conseguir compreender. Ou seja, como você mesmo disse, não precisa ser um expert para conseguir compreender um artigo ou algo que venha do idioma inglês de uma determinada, né, nova tecnologia. Mas é sim necessário ser fluente e conseguir se comunicar, conseguir entender, caso a pessoa queira abrir as portas para o trabalho no exterior, né? E que está muito ativo hoje em dia nessa área da tecnologia e acaba beneficiando tanto a pessoa que trabalha, né, tanto o programador quanto a própria empresa, porque para eles fora do Brasil eles acabam pagando um valor que na realidade deles é um pouco mais abaixo, mas aqui no Brasil é um valor muito, muito elevado se a gente fazer a questão do câmbio, né? Uhum. E acaba sendo benéfico para ambos os lados. E é exatamente por isso que eu decidi começar, né, os meus primeiros passos aí, visando já num futuro, né? Porque eu vejo uma grande oportunidade nessa área, né, da tecnologia. Como eu já sei o inglês, como eu consigo me comunicar em inglês, eu estudando a questão da tecnologia, a programação, é algo que pode abrir as portas para, quem sabe, né, eu ter essas opções, né, de trabalho, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, enfim. E não só na programação, como também nos dois ramos, na área da educação, na área do idioma inglês e também na área da programação, né? Eu acredito que com essas duas opções profissionais, eu consiga uma boa estabilidade, entendeu? Uhum. E aí sai do universo do inglês técnico, né? Porque para poder trabalhar para fora, você vai ter que entrar em outros contextos, né? E essa é justamente a grande dificuldade, mas tem gente que mete a cara, vai, faz. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos amigos aí que estão trabalhando para empresas de fora, então se dando muito bem. E a demanda tem crescido, viu? Bastante. Sim, e é bem difícil isso acontecer, né, Mister? Você conseguir uma área profissional que permita com que você trabalhe para empresas fora do Brasil e viva ainda aqui no Brasil. Isso te dá, basicamente, a tecnologia, a programação, ela te dá a liberdade de você poder trabalhar da sua casa, de você poder trabalhar home office. Obviamente, nem todas as empresas trabalham dessa forma, mas é muito comum a pessoa trabalhar de maneira home office na tecnologia, né? Como programador. E também não existem limites na questão de território. Você pode trabalhar para qualquer lugar no mundo e tendo o inglês, né? Então é difícil você encontrar, né, uma área profissional que te traga essas mesmas possibilidades da programação. Por isso que eu vejo uma grande oportunidade. E, querendo ou não, hoje a programação ela já está muito evoluída. E eu acho que a tendência é evoluir muito mais daqui para frente. E não só a programação, como a área de dados, né? A gente já conversou muito sobre isso. Né? Nesse momento eu estou focando na programação, eu estou focando nesses primeiros passos. Mas a área de dados, a tendência é evoluir cada vez mais, né? Como eu disse para você, a questão da farmácia, né? Aquilo ali é o quê? É uma coleta de dados, né? A pessoa está colhendo os seus dados. Então, a questão de dados, ela está no nosso dia a dia, por mais que a gente ainda não perceba, né? Os dados se tornaram valiosíssimos hoje em dia. Sim. Eu costumo dizer que é o novo petróleo, né? Não sou eu, mas muitos profissionais falam isso, né? Eu me apaixonei pela área de dados faz alguns anos atrás e estudei intensamente para chegar onde eu estou hoje trabalhando, né? E eu vejo que
é uma área que ela se remodela, é incrível, né? Toda hora tem um produto de dados novo, né? Uma ferramenta para dados nova, um algoritmo, uma ferramenta, um framework, uma linguagem que trabalha voltado para aquilo, para os dados, ou uma linguagem já existente, mas que ela recebe funcionalidades, né? Features para poder trabalhar com dados, né? Por exemplo, você fazer machine learning com JavaScript, por exemplo, com TensorFlow da Google, que eu acho incrível, né? Então, cada dia tem um negócio novo, então é uma área que está buscando, né? Então a tendência disso é sempre crescer mesmo e precisar de muitos profissionais. Se você que estiver me ouvindo aí, tiver interesse para a área de dados, não tenha dúvida. Pode pular de cabeça, porque vai ser sucesso. O mercado está precisando de profissionais e a criatividade e a inovação não tem limites nessa área. E não é uma exclusividade dessa área. As outras áreas também, como a própria área de full stack, que é a área que o senhor está estudando, desenvolvimento web APIs, né, web APIs, aplicações web, porque tudo caminha junto, né? Se eu tenho uma inteligência artificial, eu preciso de uma API para fazer real time, né? Eu preciso de uma interface, um aplicativo, ou seja, um website. Então, sempre vou estar precisando de gente nova. Então, a tecnologia realmente é algo que não para. É uma área que... E ela influencia nas outras áreas, como, por exemplo, na farmácia, né? Sim, eu vou até repetir essa questão, Mister, como eu falei, né, a gente estava ainda no início da conversa, talvez não pegou a gravação, mas eu estava comentando, vou passar agora para os ouvintes, que eu estava comentando com o Mister sobre um fato que é comum no nosso dia a dia e que eu, mesmo sem nem perceber, eu já vivenciei, porque já aconteceu comigo, que é a questão de quando a gente vai consumir um medicamento, a gente vai adquirir um medicamento, às vezes, né, a gente está com uma dor de cabeça, alguma coisa, a gente vai até a farmácia para fazer a compra de um medicamento. A farmácia fala o quê? Olha, você gostaria de deixar o seu CPF para conseguir um desconto? Eu consigo te dar um desconto se você me dá o seu CPF. E nessa da gente entregar o CPF, na verdade, nós estamos vendendo o nosso dado em troca daquele desconto. Então, na verdade, não é algo assim que, ganhamos o desconto. Não, nós estamos vendendo um dado para que a farmácia consiga controlar o nosso perfil de consumidor, né? Saber o tipo de medicamento que nós consumimos, saber se nós temos alguma doença crônica ou enfim, alguma enfermidade que seja necessário, né, a compra de determinados medicamentos. Então, basicamente, isso está, mesmo que de forma fora da internet, relacionado aos dados. É o que acontece nas redes sociais, é o que acontece na internet em geral. Quando nós acessamos um site, acessamos alguma coisa, o site está verificando o nosso perfil de usuário, né? O que nós gostamos, o que não gostamos, a nossa cor preferida, ou a nossa atividade preferida, e acabam gravando essas informações, que nada mais é do que o nosso dado, é o nosso perfil de usuário, para, enfim, propagandas de marketing, para trabalhar nessa questão de vendas, acredito eu, né? Então, a questão dos dados está muito presente no nosso dia a dia, tanto na internet quanto numa farmácia, por exemplo. E eu vi, Mister, que inclusive supermercados estão fazendo isso. Estão pegando o CPF, né? Não aconteceu comigo ainda, mas eu vi nessa reportagem que eles estão pedindo o CPF dos clientes para dar esse desconto. Na verdade, eles estão comprando os dados desses clientes, né? Uhum. E aí esses dados eles vão fazer uso para várias coisas, né? Sim, para várias coisas, para entender o perfil do cliente, entender quais são os produtos que aquela pessoa geralmente consome. Isso tudo, acredito que gera um banco de dados para decisões, né? Para promoções, entendeu? Para criar novos produtos, para vender mais produtos. Que é aquela clássica história que a gente sempre comenta do Walmart, né? Da cerveja perto da fralda. Isso. É uma história que todo mundo está careca de saber, né? Isso é um dos, né? São, assim, milhares de maneiras, né, da gente poder fazer análise desses dados e tirar insights deles. Uhum. Exatamente. Então, a área de dados ela já está no nosso dia a dia. E a tendência é evolução, a tendência é crescer cada vez mais.
né? E, Mister, eu acho que um ponto importante que a gente deveria trazer aqui também é a questão do jeito correto de aprender o inglês, né? A gente comentou sobre isso. E assim, eu acho que o primeiro ponto que a pessoa deve focar é a questão da disciplina. É necessário trabalhar com a disciplina, conseguir ter consistência. A partir do momento que a pessoa está tendo a disciplina, está tendo a consistência, qual é a maneira correta de aprender? Bom, hoje, como nós temos o acesso à informação, a pessoa consegue ter conteúdos o suficiente para trazer o inglês para o dia a dia, né? Por exemplo, a pessoa pode deixar o celular no inglês, né? Colocar a configuração do celular em inglês, a configuração do computador em inglês, procurar acessar vídeos ou pesquisas na internet em inglês. Uma coisa que eu sempre passo para os meus alunos e que eu acho que tem uma eficiência muito grande é pegar um assunto que a pessoa gosta assim, a pessoa tem o costume de pesquisar, tem o costume de consumir sobre aquele conteúdo, mas ao invés de assistir aquilo em inglês, aliás, ao invés de assistir aquilo em português, assistir em inglês, e obviamente, dependendo do nível da pessoa, a pessoa pode ser que não consiga pegar tudo de uma vez, mas pega um vídeo por semana, né? Às vezes um vídeo de 10, 15 minutos, você vai conseguir compreender aquele vídeo com certeza em uma semana. Hoje nós temos dicionários aí na internet, né? Muitas vezes a pessoa já tem um professor de inglês, consegue ter uma orientação do professor na questão de palavras, na questão de vocabulário, de expressões. E qual que é a ideia? A pessoa ouvir aquele vídeo, assistir também, né, aquele vídeo, deixar a legenda do YouTube ligada e conseguir compreender cada palavra que a pessoa está falando ali. E com o apoio de um dicionário, a pessoa vai conseguir ter uma noção do que aquela pessoa está falando. E nesse procedimento, a pessoa já está estudando a questão do listening, ela está treinando a audição no inglês, ela está absorvendo a informação voltada a vocabulário, né, no inglês, e querendo ou não, muitas vezes isso vai para o nosso subconsciente. E quando você vira aquela chave que você realmente começa a falar, nada mais é do que uma consequência de toda essa consistência que nós fizemos um dia no passado, entendeu? Eu lembro que eu fazia esse tipo de técnica e funcionou, porque eu consegui, né, realmente destravar essa questão, né, essa virada de chave, onde você realmente consegue se expressar no inglês. E eu lembro que no passado eu fazia exatamente isso. Eu ouvia, né, e acompanhava diversos canais aí no YouTube em inglês, né, de nativos, sobre diversos assuntos que eu gostava, e eu procurava, por mais que eu não estivesse entendendo 100%, eu procurava compreender cada detalhe, eu pausava, eu verificava a definição daquela palavra, e eu aprendi muita coisa assim. Então, isso aqui é só dando um exemplo com vídeos, né? A pessoa pode fazer isso com música. Existem diversos aplicativos aí hoje em dia que a pessoa consegue se comunicar com nativos no inglês, né? Qualquer pesquisa no Google a pessoa encontra, né? E isso fora as escolas de inglês, fora a facilidade de acesso a um professor de inglês hoje em dia, né? Só a questão de filme que eu não indico muito para o iniciante. Eu acho que o filme é muita informação de uma vez só, né? Eu sempre indico para os meus alunos trabalharem com vídeos no YouTube. Eu acho que assim é mais eficiente, porque um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, a pessoa vai ter uma semana, não tira muito tempo do dia para poder estudar. É diferente se for pegar um filme. Qual é a intenção de assistir um filme? A intenção de assistir um filme é ter um entretenimento. Então, a pessoa não vai ficar pausando toda hora o filme para ver uma palavra ou outra. E aquele tanto de informação que vai ter em um filme de 1h30, por exemplo. Então, na minha visão, compensa mais pegar um vídeo no YouTube, né? E hoje nós temos esse acesso à informação. Além de que a velocidade de fala também, né? É muito rápido. Isso, poder controlar a velocidade de fala. Outro ponto também que é importante, aprender com filmes. Os atores, eles memorizaram aquelas frases. Eles leram um script e memorizaram o que eles vão falar. Já no YouTube é diferente. No YouTube você vai ver uma fala real. É uma pessoa que simplesmente ligou a câmera e começou a falar. Então, isso também ajuda para a gente pegar o feeling, né, da comunicação real no inglês. Enquanto em um filme,
é diferente. No filme foi algo memorizado, é uma frase memorizada, né? Uhum. Então, acho que isso influencia também. Mas, basicamente, é isso, mister. Eu vejo que a pessoa, por saber o inglês, por exemplo, eu me considero hoje fluente, obviamente, eu não sei de tudo. É difícil uma pessoa saber de tudo no inglês, né? Até porque esse é um outro bloqueio também, que no início eu tinha. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu fiquei com isso ali na minha cabeça. Nossa, eu preciso saber de tudo, eu preciso saber de tudo. E eu cheguei na conclusão que é uma perca de tempo a gente focar nisso, eu tenho que saber de tudo. É completamente normal. Já fazem 6 anos que eu tenho experiência, né, como professor de inglês. Tem mais ou menos aí uns 10 anos que eu tenho contato com o inglês na minha vida e até hoje eu aprendo palavras. Então, é uma perda de tempo a gente querer saber tudo. Saber tudo, na minha visão hoje, é impossível saber de tudo, né? Então, é uma questão de você ter paciência, ter consistência, que está relacionado à disciplina, e aos poucos você consegue, né, se comunicar, você consegue aprender, consegue ter informações, né, memorizadas, e tendo informações memorizadas, você consegue depois aprender o inglês técnico de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, né? Assim, se a gente pegar uma pessoa que está aprendendo inglês e já vai direto para o inglês técnico, é diferente de uma pessoa que já sabe o inglês e depois vai aprender o inglês técnico, né? Esse ponto que você chamou a atenção é muito interessante. As pessoas têm a ideia de que tudo que ela vai fazer, eu posso estender isso que foi falado para outras áreas, e tudo que elas vão fazer, elas precisam saber tudo. Eu vou trabalhar como engenheiro de dados, então eu já tenho alguns conhecimentos, inclusive, que são essenciais, eu consigo utilizar já esse conhecimento para poder trabalhar numa área como júnior ou até mesmo pleno, mas aí eu falo assim, eu não sei tudo, então eu não vou, né? E não existe isso, você não consegue saber tudo, é muita informação, né? E esse ponto do inglês eu posso estender, né, para esse tipo de exemplo. E as pessoas acabam criando uma trava, eu gostei da palavra que você usou, trava. Aí fica travado, porque eu mesmo acredito que eu não posso, porque eu mesmo impus um limite em mim. Isso, né? Exatamente. E sendo que o básico que você tem é o suficiente para você ir crescendo, né? É como aprender a dirigir. Você sabe ali o essencial, vai devagarzinho, devagarzinho, daqui a pouco você está andando rápido, com segurança, né? Com tranquilidade, com estabilidade. Mas não, a pessoa quer já dirigir como se fosse um Ayrton Senna, sem ter começado primeiro lá como aquele, né, motorista iniciante, tal. Quer dizer, são crenças limitantes que nós mesmos criamos, né, dentro de nós para não fazermos o processo ser fluido, né? Com certeza. E analisando isso com a minha experiência no inglês, eu vejo que tudo é uma questão de experiência. Eu acho que tanto no inglês quanto na programação, quanto, né, na área de cientista de dados ou, enfim, software engineer, tudo é uma questão de você ter a vivência, de você ter aquela experiência. Um exemplo disso é a questão de quando eu comecei a dar aula de inglês, né? Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha muito desse sentimento, né? Por exemplo, nossa, eu preciso evoluir, eu preciso saber muita coisa. Eu não me considerava, eu não considerava que o meu inglês era o ideal naquele tempo. E muitos amigos meus que já eram professores de inglês falavam para mim, Gabriel, mas o seu inglês está ótimo, você consegue se comunicar, você é fluente no inglês, e às vezes é uma questão da maneira como nós nos observamos, porque depois de obter experiência, depois que eu tive aquela base ali, e que eu obtive a experiência, eu percebi que de lá para cá, eu não aprendi tantas coisas mais. Na verdade, eu só obtive a experiência, né? E eu cheguei nessa conclusão, mister, que é impossível a gente saber tudo. Então, hoje, quando um aluno me pergunta alguma coisa que é completamente normal eu não saber, né, pode acontecer.
eu simplesmente falo para o aluno, olha, eu vou procurar entender especificamente do que se trata e eu trago para você, né, o que é comum, né? Isso a gente pensando no inglês, que é falado mundialmente. Diversos países têm expressões diferentes, né? Tem maneiras diferentes de se comunicar dentro do inglês. E eu acredito que na programação pode ser a mesma coisa também, né? Se a gente, né, fizer essa comparação com o meu aprendizado e a minha experiência que eu tive no inglês, né? Ou seja, somos eternos aprendizes, né? Exatamente, somos eternos aprendizes, né? A gente sempre está aprendendo algo novo. E em se tratando de tecnologia e a influência que ela exerce sobre outras áreas, as coisas caminham muito rápido, né? Imagina aí, há alguns anos atrás, nós não tínhamos Uber. Hoje nós temos Uber, táxi 99. Então, veja como as coisas mudaram, né? Ou esse trabalho remoto aí, em razão dessa pandemia, infelizmente acometeu muitas pessoas aí, prejudicou muitas empresas, infelizmente tivemos muitas tragédias aí, mas acelerou esse processo do trabalho remoto, né? E com essa aceleração, muita coisa mudou, né? Então, não tem como falar assim, como saber tudo, né? Teve empresa que trabalhou, assim, nos últimos 5 minutos dos 45, entendeu? Tipo, não, a gente tem que migrar tudo remoto, tem que fazer tudo funcionar com segurança remoto. E aí o pessoal que não sabia teve que correr atrás, teve que aprender, teve que testar, teve que bater cabeça, e a vida é assim, não tem jeito. O pessoal acha que você tem que saber tudo, né? Não existe isso, né? Não existe. Né? É tudo uma questão de experiência, né? A partir do momento que a pessoa obteve a experiência naquilo ali, ela vai conseguir lidar muito melhor com as questões. Mas a questão de informação, a pessoa não sabe todas as informações. Ela sabe lidar melhor com os problemas, ela sabe resolver melhor os problemas. Mas a informação é algo que, para a mente humana, é limitada, né? Nós não conseguimos memorizar 100% da informação, né? Mesmo porque a gente vai aplicando aquilo que é interessante, que é necessário, né, naquele momento. Exatamente. Então tá muito relacionado a isso. Outra coisa que eu acho que foi uma virada de chave também para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo também, foi essa questão que as empresas acabaram migrando para o mundo virtual, né? O que também foi ali um primeiro passo para muitas pessoas nessa visão mesmo, trouxe essa visão da tecnologia, da vivência da tecnologia para diversas pessoas que antes não eram acostumadas a, por exemplo, fazer uma compra online, a trabalhar online, né? Porque nesse período aí da pandemia, as pessoas foram obrigadas a viver dessa forma, né? Muitas pessoas, né, tiveram que fazer compras online. Eu tive muitos alunos, inclusive, que me falaram, teacher, eu faço compras online. Eu entro lá no site do supermercado, eu faço compra, eles entregam na minha porta. Então, eu acho que isso obrigou as pessoas a viverem a tecnologia, a vivenciarem esse mundo virtual, né? E eu acho que a partir disso, muitas empresas, muitas pessoas vão continuar, né? Apesar da pandemia, né, ter acabado, que muito provavelmente aí daqui para frente as coisas vão começar aos poucos, voltar a ser como era antes. Apesar de tudo isso estar acontecendo, muitas pessoas ainda vão sentir assim esse efeito dessa virada de chave que aconteceu, né, nos últimos anos. Eu, por exemplo, eu vivencio isso. Porque antes da pandemia, eu não dava muitas aulas online. Hoje eu trabalho online, eu dou aula numa escola online, e eu também dou aula particular de inglês online, né? E muitas empresas, muitas pessoas que antes trabalhavam no escritório, hoje ou estão híbridos, né? A pessoa trabalha 2, 3 dias em casa e o resto da semana vão para o escritório, ou às vezes também trabalha 100% em casa, 100% home office, que acaba sendo mais vantajoso para a empresa, porque não tem os gastos de
transporte, enfim, consegue reduzir um pouco os gastos. Então, essa experiência que nós tivemos foi, na minha visão, um pontapé inicial para jogar o mundo inteiro para esse mundo da tecnologia, entendeu? Uhum. E a qualidade de vida também, né? Porque eu estava lendo uma matéria, eu li matérias de várias fontes sobre o assunto, no LinkedIn principalmente. Muitas empresas quiseram voltar para o modelo anterior e houveram demissões em massa. As pessoas, simplesmente, os funcionários não quiseram aceitar, e em razão da grande oferta do mercado para vagas remotas, essas pessoas acabaram saindo, indo para outras oportunidades em razão disso. Uhum. Né? E é um tabu, porque antigamente o trabalho remoto era visto com maus olhos, né? Uhum. Bancos muito tradicionais, por exemplo, eles não confiavam em ter trabalho remoto. E hoje o trabalho remoto se provou muito eficiente, né? Até mais produtivo. Teve empresas aí que teve seu faturamento triplicado, quadriplicado, precisou contratar mais funcionários, ainda está procurando mais funcionários, quer dizer, foi uma mudança muito radical. Sim, com certeza. E querendo ou não, Mister, eu acredito que esse é um início assim de uma nova era, uma nova geração que está por vir. Né? A tecnologia já está aqui, a tecnologia já está acontecendo. E a tendência é, a partir disso, evoluir cada vez mais. Eu costumo dizer com os meus alunos que o futuro pode nos surpreender, né? Nessa questão de tecnologia. Né? Enfim, se a gente pensar há alguns anos atrás, era impossível o trabalho home office. A pessoa, né? Porque a tecnologia, a internet mesmo, ela veio aí dos anos 90 para cá, né? Se a gente pensar nos anos 80, isso era impossível de acontecer. Né? Então, são coisas que abrem portas para novas experiências, novas propostas. Né? Isso também está relacionado, infelizmente, também ao término de diversas profissões. Né? Podem surgir novas profissões dentro disso. Muitas profissões podem também deixar de existir por conta da tecnologia. Né? Então, tem muita coisa aí que pode mudar no mundo daqui para frente. Sim, né? E uma outra questão também que eu acho interessante em tudo isso é que nesse processo aí de pessoas que acabaram saindo da empresa, que a empresa queria voltar para o modelo anterior e tudo mais, muitas pessoas tinham conhecimento do inglês e, digamos assim, despertaram e acabaram aderindo a vagas com empresas internacionais de maneira remota. Eu tenho alguns amigos que acabaram, nesse momento, tipo, serviu para dar um tique, assim, um estalo. Opa, peraí, agora o trabalho remoto, eu tenho um conhecimento legal do inglês, por que não? E acabaram migrando. Sim. Né? Estão ganhando em euro, em dólar. Sim, e é aquilo que eu falei, às vezes ganhando em dólar, é possível conseguir uma remuneração até acima da média, né, do que a já praticada no Brasil. Ou seja, isso abre as portas para o profissional da tecnologia. Né? E a tendência é crescimento. A tendência da tecnologia é crescimento. Por isso que eu acredito que, nesse momento, as pessoas devem começar já, por mais as pessoas, até mesmo as pessoas que não têm um lado profissional voltado à tecnologia, é importante as pessoas se preocuparem com essa questão da tecnologia, né? A era da informação, porque daqui a alguns anos eu acho que isso vai estar muito no nosso dia a dia, muito mais do que hoje. Sim, impacta, né, as outras áreas, né? Até o mercado, por exemplo, né? Antes você tinha que ir até o supermercado fazer sua compra, ou fazer sua compra e depois o mercado entregava. Hoje eu abro aqui um site aqui, sei lá, o iFood tem isso aí agora, o Mercado Livre também, né? Entre outros aí. Eu compro aqui de casa e acabo recebendo, né? Eu, particularmente, eu gosto de ir no mercado, né? Eu gosto porque você fica muito dentro de casa, é até bom você sair um pouquinho, né? Com certeza. Mas às vezes na correria, né? Você fala, pô, essa semana não vai ser possível, aí você acaba comprando, né? E vem muito bem entregue, viu? Vem muito bem embalado.
Uhum. O pessoal tem preocupação quando é carne, quando é legumes, quando é frutas, não, vem tudo bonitinho. Realmente, o trabalho ele é feito para ter continuidade e a tendência disso é cada vez aumentar. Sim, e essa questão da gente querer ir até o supermercado, eu vejo que é por conta da nossa geração, porque nós estamos acostumados com isso, de sair da nossa casa, ir até o mercado, escolher ali as coisas e voltar, trazer a nossa compra. Mas e as gerações futuras, que já vão nascer nesse ambiente onde é possível fazer compra online? Pode ser que, né, isso pode levar até um dia as pessoas acharem essa questão de ir ao supermercado coisa mais antiga, e o comum é comprar pela internet. Isso pode acontecer se a gente pensar nessa futura geração, né? Uhum. Sim, exatamente. Um grande Uma... exemplo disso, um grande exemplo disso, Mister, é o fato das gerações mais antigas ainda fazerem coisas que antigamente era comum. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de pagar as minhas contas pelo meu celular. Eu tenho o meu aplicativo do banco, eu acesso ali, eu faço o pagamento tudo, né, pelo digital. Mas a minha mãe, ela prefere ir no banco para poder fazer o pagamento de uma conta. Ou seja, ela é acostumada com isso. Isso já veio da geração dela. E por mais que eu explique que é mais fácil pagar pelo celular, ela prefere ir lá pessoalmente. É o que pode acontecer com a gente. Pode acontecer que daqui a um tempo nós preferimos ir até o supermercado, mas as gerações futuras vão falar, nossa, mas para quê? Se eu posso comprar na internet. Entendeu? Exatamente. Pode acontecer, né? Então, é o que eu digo, a tecnologia, a evolução pode nos surpreender no futuro. A gente vê claramente nisso tudo aí que a tecnologia impacta na cultura também. Quando eu falo para as pessoas, muitas vezes as pessoas vêm pedir conselho de carreira profissional, né? Eu sempre falo, olha, tenta buscar alguma coisa que você goste, mas que esteja conectado com a tecnologia, porque sempre a tecnologia está presente no trabalho. Antigamente você podia ficar meio que separado, né? Mas hoje não, hoje a tecnologia está presente em tudo, né, que você faz. O Uber, que a gente falou, por exemplo, antes você tinha que ligar para um telefone e pedir um táxi. Ou até mesmo empresas faziam via fax, né, tinha que passar um fax e tal. Hoje não, eu já abro o app no meu celular, peço o Uber vem, me leva, desconta no cartão, tá tudo tranquilo, né? Muito mais fácil. Exato. E quem não tem habilidade para lidar com isso, acaba tendo dificuldades, né? Numa realidade que cada vez se torna mais intensa para outras coisas, não só para o Uber. Estou usando o Uber como exemplo. Mas, por exemplo, o ensino à distância hoje, ele chegou com peso total nesses últimos anos para cá. Sim. O senhor mesmo acabou de falar que dá bastante aula, tanto na empresa aí que você trabalha, como também particular. Quer dizer, e além disso, você tem uma capacidade de atender mais rápido e mais pessoas. Então, quer dizer, o ensino à distância, antigamente, eu lembro quando eu fiz faculdade, para algumas pessoas ele era um tabu, assim como o trabalho remoto. Era um motivo de crítica, né? E hoje não. Hoje, com o ensino à distância, você consegue ter uma produtividade muito grande. E, além disso, se tiver o inglês, você pode estudar muitos conteúdos assim top, coisa moderna, nova, atualizada, e ganhar assim muitos skills, muitos novos skills nesse contexto, né? Por exemplo, a Microsoft tem um portal dela de e-learning, que tem conteúdos gratuitos que você pode estudar. Grande parte desse material em inglês tem em português também, né? E a gente tem outros sites, o próprio Udemy, que todo mundo fala, né? Sim. Tem cursos em inglês, em português, e os cursos são muito bons. O pessoal tem uma visão negativa do Udemy, né? Acha que aqui é baratinho. Não, o Udemy é fantástico, eu faço curso do Udemy direto. Eu vou pegar um assunto lá e é muito de qualidade, né? E outras plataformas mais aí. Sim, com certeza. E além dessa facilidade ao acesso à informação, como você mencionou, nós temos a comodidade, né? Porque muitas vezes ou está chovendo ou está muito frio, né? Agora mesmo que a gente está passando aí num período que está muito frio, é possível continuar estudando normalmente na comodidade da sua casa, né? Então você consegue ter esse conforto junto com isso, né? E assim, separar os momentos que você vai sair de casa para fazer uma atividade. Você vai num parque,
né? Vai dar uma volta, vai fazer um exercício físico, já não é mais assim algo obrigatório, né? Assim, para você sair de casa, e sim algo opcional, né? Que pode acabar trazendo uma qualidade de vida, né? Como você mencionou também, a questão da qualidade de vida, né? Uhum. Então, assim, falava... tem muito benefício, né? Com essa mudança, né? Com as coisas migrando para o mundo online, né? Sim, exato. Como falava um professor meu, né, no aconchego do lar, né, de matemática, ele falava, vocês vão estudar no aconchego do lar de vocês. Né? Sim. E aí as pessoas têm essa preocupação com o emprego, né? Pô, a tecnologia vai tirar meu emprego. Essa frase é muito clássica, você ouve ela direto. Eu ouço ela direto, né? Ah, a tecnologia vai tirar meu emprego, a tecnologia vai tirar meu emprego. De fato, infelizmente, muitas profissões deixam de existir conforme a evolução tecnológica, mas surgem outras, né? Então, o conselho que eu dou é sempre fica de olho nas mudanças, fica de olho no mercado, fica de olho na indústria, né? Fica de olho naquela área que você atua e veja para qual área que tem. Por exemplo, contabilidade. Nunca se imaginou que se utilizaria aprendizagem de máquina, né, machine learning, em contabilidade. Eu fui num evento com a minha namorada, por esses meses aí, e eles falaram especificamente disso, o uso de machine learning na área contábil. Né? Hoje você vê também o machine learning sendo usado muito na medicina, e aí vem surgindo as empresas como as health techs. Né? Antes você tinha fintech, agora você tem health techs, né? Fintech, empresas financeiras que são de tecnologia, health techs, empresas de saúde que são de tecnologia. Olha que legal, quer dizer. Então, essas mudanças que a gente precisa sempre estar de olho para não ficar para trás. E aí, no inglês, isso é importante porque você sempre está pegando aquilo que é mais atualizado. Isso ajuda bastante. Acompanhando a tendência de fora, de muitas dessas grandes empresas que ditam, né, a cultura, as tendências, né, tecnológicas do mundo. Sim, com certeza. E basicamente quando eu olho para o futuro, eu vejo que grande parte do mundo profissional ele vai estar relacionado à tecnologia, né? Foi um dos motivos que eu decidi realmente ingressar nisso agora, né? Porque, querendo ou não, aí tem seis anos e alguns meses aí que eu trabalho como professor de inglês, então passei muito tempo da minha vida nesse mundo do idioma, né? Estudando inglês, dando aulas, enfim, consumindo conteúdo do inglês. E aí eu parei para pensar, eu falei, o mundo está evoluindo, as coisas estão evoluindo. E como será o mundo do amanhã? Como que as coisas vão, né, acontecer daqui a alguns anos? E depois de algumas reflexões, eu decidi já iniciar esse processo agora, né? E, enfim, já com esse intuito, porque, querendo ou não, a tendência é de, daqui a alguns anos, né, a tecnologia está muito mais inserida nesse mundo profissional, né? Por isso a importância, né, desse aprendizado agora, na minha visão. E, enfim, já juntando com o meu conhecimento de inglês, né? Isso pode me abrir portas profissionais aí no futuro. Eu sempre vi um senhor com um perfil de uma pessoa para atuar na tecnologia com perfeição. Que bom isso. O senhor é músico, né, compositor, tem toda essa habilidade de lidar com a tecnologia nesse aspecto, na parte do inglês. Então, tem canal no YouTube e tudo mais. Então, eu sempre vi esse perfil, né? E eu lhe digo mais ainda. Com o tempo, o senhor vai voltar para a parte de ensino e não vai só ensinar inglês, mas vai ensinar também tecnologia. Claro, abre as portas, né? Com certeza, eu vejo isso como uma possibilidade. Hoje não tem informações o suficiente, mas quem sabe, né? Eu acho que com esse conhecimento pedagógico, entendendo esse processo de aprendizado, nada me impede de, se um dia ali eu conseguir uma boa base de informação, também trabalhar na parte educacional voltada à tecnologia, voltada à programação. Então, é algo que abre diversas portas, né? Abre portas na questão
do trabalho sem limite territorial, né? De eu poder trabalhar para empresas fora do Brasil, abre as portas na questão da liberdade profissional, de eu poder trabalhar da minha casa, poder fazer uma viagem, trabalhar daquele local que eu tiver, né? Abre as portas na questão pedagógica também, educacional, voltada à área da tecnologia, e isso sem deixar o inglês, né? Então, acho que só tem benefícios, né? Por isso que eu decidi iniciar esses estudos nesse momento, né? Boa escolha. Foi uma escolha sábia, muito sábia. Sim. E aqui na Reveling Code, né, aproveitando, né, dando as boas-vindas de maneira online e pública, né, tem muita coisa para a gente fazer. Então, sinta-se empoderado aí na produção de conteúdos que possam ajudar as pessoas e influenciá-las, inspirá-las para que elas consigam atingir os objetivos. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus amigos atingindo os objetivos, né? Esse pessoal que está participando do grupo de estudo com a gente, de dados e tudo mais, porque é como a gente falou lá no começo, né? Não é só ensinar, a gente vê que tem um que a mais, né? Que é muitas vezes ajudar as pessoas a vencerem as suas crenças limitantes, né? Não digo isso de maneira pejorativa, todo mundo tem, né? Uhum. E muitas vezes mente para você mesmo, né? Você não pode, você não consegue, não. Todo mundo pode, todo mundo consegue, todo mundo é capaz. Basta você ter disciplina, foco, se empenhar, se esforçar, ter amor por aquilo que você faz, né? Eu tenho amor por tudo que eu faço, os meus projetos aí, não só o Reveling Code, mas os outros voltados ao aquarismo também. Eu tenho muito amor, né? Porque essa é a maior força que nos move, né? Quando você tem amor por algo, faz com carinho, faz com dedicação, né? Isso impacta as pessoas, né? Isso impacta positivamente a vida das pessoas. Sim, com certeza. Enfim, e de pouco em pouco, acho que o mais importante é as pessoas estarem caminhando, né? Porque quando a gente, uma coisa que eu lembrei agora também é a questão da matemática, que é importante. Se a pessoa quer trabalhar na área de dados, é importante também ter a matemática, né? Exato. Para a questão de estatística. Aí a pessoa pensa, nossa, mas tem tanta informação. Eu acho que o mais importante é você estar caminhando. Hoje você vai aprender um ponto ali na questão de programação. Amanhã você pode dar uma revisada na questão de matemática. E com o tempo, esses pequenos trabalhos diários e a questão da disciplina, a questão da consistência que a gente já comentou, vai levar, né, qualquer pessoa, e pode levar qualquer pessoa a ter uma boa base de conhecimento ao ponto de ser um ótimo profissional, né? Então, a questão não é a quantidade de informação. Eu acho que tudo acaba se voltando à disciplina, né? Acaba se voltando à consistência, como eu disse. O aprendizado é consistência, né? Uhum. Então, acho que isso é o fator primordial, né? Como eu já disse no início do podcast, um dos fatores primordiais para o aprendizado é a disciplina. E é o que eu estou tentando trabalhar comigo nesse momento, estudando a tecnologia, estudando a programação, né? Todo dia é dia de estudo, né? Eu não separo assim, vou estudar 3 vezes na semana. Não, se eu tenho tempo para estudar todos os dias, então eu vou estudar todos os dias, né? Pode acontecer de eu não conseguir estudar um dia ou outro? Pode, e eu encaro isso de forma completamente natural e algo que é possível acontecer. Mas amanhã é um novo dia e amanhã é o dia que eu vou estudar. Então, para mim, não tem o dia específico para estudar, né? Nós somos seres humanos, nós temos imprevistos, nós temos dias que não estamos bem para estudar, né? Para fazer aquilo que nós havíamos já organizado ali para fazer. Mas é comum de acontecer, né? Eu acho que a gente tem que aceitar que nós não somos 100%, eu diria 100%, nós não fazemos as coisas 100% perfeitas, né? Eu acho que é normal, pode acontecer, né, de um dia ou outro não ser possível, e isso é tranquilamente aceitável, entendeu? Mas é o que eu procuro fazer, pelo menos para mim, porque funcionou assim no inglês, a consistência me ajudou a aprender inglês, e hoje eu vejo que a consistência pode me ajudar a aprender a programação, a conseguir uma boa base de informações também.
Uhum. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava tendo uma conversa com os amigos, né? E um amigo falou assim: Ah, mas eu vou ter que aprender, vou ter que ficar estudando toda hora. Eu não queria estudar mais, né? Eu queria ficar, sei lá, não queria mais estudar. Eu disse, mas é impossível, você sempre vai ter que estudar, né? Sempre você Sim. vai pegar algum assunto que você vai ter que fazer um curso, ou você vai ter que pesquisar, ou você vai ter que ler. Isso se você quiser se manter atualizado e se manter atuante na sua área profissional com qualidade. Isso não é uma exclusividade de quem é um profissional CLT. Um empreendedor, por exemplo, ele precisa estar atualizado, ele precisa estar inteirado. Você pode ver muitos empresários viajam para outro país para conhecer, para conversar, para fazer networking. Ele não fica parado na mesa dele lá só olhando o faturamento e cobrando do pessoal mais produtividade, né? Sim. Então, isso é uma característica do ser humano. Nós precisamos expandir a nossa consciência. Eu gosto muito de usar essa expressão. E muitas vezes as pessoas se veem no momento que precisa estudar pra caramba, que nem na área de dados, e falam, não, eu não quero estudar mais. Poxa, eu tenho que estudar tudo isso, então, quer dizer, aí depois quer conseguir uma posição melhor, quer conseguir ter um salário melhor, mas não quer estudar, né? Como que você vai entregar? O seu trabalho, você recebe o que você entrega. Então, eu falo de maneira até um pouco mais rígida nisso, né? Eu sei que muitos estão me ouvindo aí, não estou falando que uma pessoa que não quer estudar é uma pessoa relaxada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas isso é comum do ser humano, nós somos assim, né? Dá meio que uma preguicinha, um cansaço, poxa, trabalho tanto, ainda vou ter que estudar, né? Mas isso é para o seu próprio bem, né? E outra, não é uma coisa que você vai fazer todos os dias, né? Todos os dias que eu digo assim, para sempre. Você vai ter os momentos de descanso e outro, mas tem que ser incisivo. Como você usou aí, eu gostei muito dessa expressão, que foi da consistência, né? Consistência. Então, acho que falta muito isso na gente, né? Procurar sempre olhar para a consistência, né? Eu estou sendo consistente nos meus estudos ou eu estou sendo mais ou menos? Uma hora pega outra, outra hora não. Entra numa comunidade para aprender e não interage, fica lá na comunidade lá sem interagir. Eu falei isso no último podcast, né? Uma comunidade, quando eu falo comunidade, pode ser um grupo no LinkedIn, um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, sei lá, onde as pessoas falam daquele assunto. Eu entro lá e fico quietinho lá, não falo nada, fico só como um telespectador silencioso, né? Não tem interação nenhuma. Alguns entram nessas comunidades e silenciam, aí vai lá olhar só para assumir as notificações das X mensagens que ele não viu e não tem nenhum tipo de atividade. Aí depois quer conseguir conquistar. Não tem como, né? Como diz em inglês, né? No pain, no gain. Sim, com certeza. E isso que você mencionou na questão de que é difícil, está relacionado à nossa essência, né? Porque se a gente for analisar, o nosso cérebro ele foi construído com qual intuito? O intuito da alimentação e do descanso. Simples. Então, a nossa natureza humana, ela foi feita para isso, para nos alimentarmos e para dormirmos, né? Para descansarmos. Então, o nosso cérebro, ele não quer pensar. E isso está relacionado à nossa área a zona de conforto, né? É preciso sair um pouco da zona de conforto e nos esforçar e pensar. Mas essa saída da zona de conforto é a disciplina, né? Tá tudo relacionado à disciplina. Nós podemos ter a motivação no início, né? E aí nós estamos animados, estamos ali, nossa, poxa vida, estou estudando programação agora, uma coisa nova, bacana, nossa. Passou alguns dias, alguns meses, aí veio ali, né, os momentos em que a pessoa tem que pensar um pouco mais, em que teve uma situação que não compreendeu, e que ela vai ter que se esforçar um pouco mais, e aí vem a essência humana, que é o quê? Nossa, eu estou me esforçando, estou gastando energia, não posso. Automaticamente o nosso cérebro já nos faz pensar dessa forma. E é aí que entra a disciplina, né? Para a gente falar, nossa, eu sei que está difícil, eu sei que eu não estou conseguindo compreender, mas eu preciso estudar. Vamos lá novamente, vou tentar novamente. E vai chegar o momento que a pessoa vai conseguir compreender, né? Forçando o cérebro a compreender as coisas, nós estamos basicamente evoluindo, nós estamos expandindo a nossa consciência, expandindo, né, a nossa base de informações. E esse é o caminho.
Eu vejo que esse é o caminho, né? Tanto no inglês, na programação, qualquer área da vida, né? A resiliência, né? Essa palavra, Resiliência. eu sempre repito essa palavra, sempre estou falando essa palavra, né? Ser resiliente. Com certeza. Bom, então estamos chegando no final do episódio, nós conversamos bastante, deu muitos minutos aí de conversa, e não vai ficar por aqui, a gente vai falar outros temas, né? Vamos preparar outros assuntos bem interessantes aí para a gente estar conversando e trazendo aqui para o nosso podcast. Com certeza, agradeço a oportunidade. Nós evoluímos juntos, né? Basicamente é isso. Eu falando aqui a minha experiência, Edson falando a experiência dele, né? E eu aprendo, Edson aprende, os ouvintes aprendem, enfim, todos conseguem atingir essa evolução simultânea, né? Que é basicamente o nosso objetivo. Exatamente, eu costumo sempre usar essa palavra, né, essa expressão, né? Todos nós aprendemos juntos. Inclusive, isso é uma realidade no mundo do código aberto, do software de código aberto. Né? Todo mundo aprende junto, nós aprendemos juntos. Se você pensa em estar isolado, eu não consigo trabalhar em equipe, eu não consigo me envolver com a comunidade, você precisa rever isso, porque o ser humano aprende junto, a gente precisa dessa interação. Né? No anonimato, além de você não ser visto, você acaba não desenvolvendo as suas habilidades. Então, a gente precisa ter essa atividade, esse exercício. Né? E seja muito bem-vindo como membro oficial da Unraveling Code. Obrigado, Mister. Fique à vontade no projeto. O projeto Unraveling Code, ele foi construído não para mim, mas para pessoas. Esse foi o propósito que eu coloquei no meu coração, né, de colocar as pessoas para exercerem essa habilidade de compartilhar o conhecimento. Né? Eu sempre conto isso, né? Na época em que eu comecei a estudar tecnologia, eu não tinha internet à disposição. Muitas vezes eu tinha que andar longas distâncias para ir na casa de um amigo, ou até mesmo do meu irmão. Ou se não por livros, ou ir numa biblioteca. Eu não tinha essa facilidade que nós temos, né, de poder ter um grupo no WhatsApp, de poder fazer uma chamada em grupo ali no Discord. Então, isso é bastante inclusivo. Então, qualquer pessoa hoje pode ter acesso à tecnologia. Não existe uma barreira como era antigamente. Então, se eu quero aprender, eu entro numa comunidade, eu me inscrevo num canal, eu ouço um podcast. Então, a gente sempre está ali munido, né, de mecanismos para conseguir buscar o conhecimento e de interagir. Então, eu fico muito feliz de ter você e os demais aí juntos para continuarmos contribuindo com o conhecimento da comunidade brasileira de tecnologia. Que bom, muito obrigado, Mister. Quero agradecer a oportunidade aí. Quem sabe também no futuro eu possa trazer muito mais informação aí da área mesmo da tecnologia, né? Porque os meus estudos continuam, né? Então, espero eu conseguir evoluir bastante aí nesse período e trazer muito mais informação também da área da tecnologia, né, para os ouvintes. Com certeza. Pode ir preparando um podcast sobre JavaScript. Opa, pode deixar. Isso aí. E você que nos ouve, muito obrigado por ter vindo até aqui, muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. Nós estamos começando agora, esse é o segundo episódio, e tem muita coisa. A gente pede a contribuição de vocês aí, compartilhando o nosso podcast, mandando para a gente feedbacks, né? Temos o canal no YouTube, você pode deixar seu comentário lá. Nós também temos newsletters no LinkedIn. E temos o Instagram também, que é o mesmo nome, Unraveling Code. Então, desejo para todos vocês sucesso. Teacher Gabriel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Mister. Conte com a gente, porque deve e tamo junto.